o quão esse erro foi prejudicial pro placar. Mas eu acho que é pensando em Copa do Mundo. Porque você vai, de repente, na régua final ali, você vai pegar um cara, o que esse cara me fez aqui e o que ele me entregou para eu não convocá-lo? O que esse fez? No caso do Fabrício Bruno, você tem um detalhe, você tem um argumento. Então, cara, assim, acho que nem é do perfil do Ancelotti fazer também esse julgamento em cima do A Fabrício questão é que Bruno. eu acho que depois do gol, ele vai muito mal no resto do jogo. Exatamente. Ele sente muito. Ele sente muito. O segundo gol... Acho que o sistema defensivo inteiro piora muito. O segundo gol, acho que é um gol mal defendido por todos. Carlos Henrique sai muito da marca para ir, pouca pressão, a bola é passada para a esquerda. Desculpa, Carlos Augusto. Depois entrou o Caio Henrique. E o Beraldo acho que chega também longe, permite um cruzamento. Acho que o Paulo Henrique fecha num jogador que já estava, com o Fabrício Bruno não era necessário. E é uma bola que ia entrar, mas que é uma bola tirável. E o Fabrício Bruno mete para dentro. Assim, é uma bola que dá para tirar. Não é uma bola forte, não é uma bola que vem quicando igual um coelho, que você não sabe o que vai até acontecer. inevitável, né? Nesse caso era, né? O quê? A bola dele. Sim, Dava sim. pra ter tirado. Dava A bola pra ter tirado, na dava trave pra também ter em cima tirado. dele. Dá pra ter tirado. Depois, antes do terceiro E gol. depois, no lance do escanteio que sai o terceiro gol, é uma jogada de aérea que ele nem disputa. Sim. O jogador do Japão, que acho que é o Ito, passa por cima dele, cabeceia, ela bate no Fabrício, bate na trave e sai. Então ele vai muito mal de Não, resto. é o Ueda mesmo. É o Eda, né? Os dois foram o Ueda. Então, assim, me chama O a Ito atenção cruzou os dois, né? Cruzou o terceiro, E depois o cruza pro- segundo, fora cruzou o do jogo. segundo, cruzou a bola do escanteio e fez a cobrança de escanteio. Pro Ueda a fazer diferença O de Ito altura entrou também, e deu né? 2 assistências. Então, assim, o que o Fabrício Bruno falou é certo, porque em rede social vão falar que ele é um zagueiro péssimo, que ele é um bagre, não sei o quê. Isso é uma sacanagem com um cara que não é ruim como ele jogou mal os 45 minutos. E Mas que que os vem 45 num nível muito bom desde o Red Bull Bragantino. É. Né? Não, é um cara que fez carreira no Brasil, então todo mundo aqui tá cansado de ver ele jogar e ele é muito bom há muito Ele tempo. foi titular contra Muito veloz. Inglaterra e Espanha? Foi Foi, né? titular Que contra a foi, Inglaterra. Ele foi muito bem. Pô, E foi muito Inglaterra e bem. Espanha, estreia do Ele foi Rivaldo lá, muito né, bem. cara? Mas os 45 minutos dele são muito Muito ruins. ruins. São muito ruins. Agora, E claramente o time todo sentiu e ele sentiu Sim, também, porque sentiu como o mais Beckler ainda. falou, Pareceu trocar. as ações dele depois da falha foram ações ruins, foram ações que pioraram, né? Porque de repente ele poderia falar, falhei lá e depois ele se recuperou no jogo. Não foi o que aconteceu. Aliás, se eu sou ele para, digamos, para tentar convencer o Ancelotti, eu esqueço o jogo e falo, pega minha entrevista. Porque na entrevista ele foi... Aliás, se o Brasil Muito bem, tivesse a postura da entrevista, a gente ia ganhar de 12 a 3 dos caras. Postura em entrevistas maravilhosas. Agora, Mas- outro personagem que acabou sendo marcado também, para muitos, falhou nesse gol aí. Hugo Souza. Quero a opinião de vocês, a atuação do Hugo Souza. A gente falava, né? A Coreia do Sul, e é difícil até fazer, de repente, o futebol é feito de comparação, tá, gente? Não A tem vida segredo. é feita, né? O né? tempo inteiro. Enfim. E a gente pega o que jogou o Bento contra a Coreia e o que jogou o Hugo contra o Japão, é meio injusto porque o Bento ele foi pouco agredido, foi pouco exigido. O Hugo não. O Hugo já foi mais exigido, né? Não atuou, tomou também 3 gols. Mas principalmente esse terceiro gol e a culpa do goleiro do Corinthians. Falhou no gol para vocês, o Eu Hugo acho Souza? que falhou. Goleiro de Assim, seleção, sim. o Beraldo também falha, porque ele é Sim. amplamente dominado pelo Eda, mas amplamente mesmo. E o cara cabeceia livre. Mas a bola foi rigorosamente, e aí não é... A gente pode até usar a palavra que o Mauro adora, que é literalmente. A bola foi literalmente em cima do Hugo. Assim. Boa. E ele não conseguiu fazer a defesa. Não sei se faltou tempo de reação, não sei se faltou atenção, mas a bola foi rigorosamente em cima dele. Então é uma falha e acho que o Hugo entrou. É por isso que eu estou dizendo, por isso que eu quis destacar isso no meu comentário inicial. Eu fiquei assustado com o nível de como o Brasil sentiu a falha do Fabrício Bruno. Como o Brasil se assustou. Exatamente. Porque o Hugo, que fazia um jogo tranquilo também, ele começou depois, aí depois ele saiu mal numa jogada, depois ele tem essa bola que ele espalma, uma bola quase que entra de novo. Então, assim, todo mundo piorou. O Paulo Henrique piorou, o Carlos Augusto, que já estava ruim, piorou, os 2 zagueiros pioraram. Depois da falha. Toda a linha defensiva estava em teste. Toda a linha Então, pode ser, Verdade, ainda pode mais ser, agora. a sua chance de ir para a Copa do Mundo. Exatamente. Esse é um pode ponto, ser, esse é um pode ser ponto isso. bom. Vocês não achariam mais interessante? Eu sou mais dessa tese aqui que eu vou falar. De repente, quer testar os zagueiros? Bota junto com um cara que você considera como titular. Eu não sei o que vocês pensam, mas Pode vai ser trazer uma mais boa confiança. Facilita, claro. Né? Por exemplo, vai Inclusive jogar para Fabrício termos Bruno, de joga Fabrício resultado, Bruno né? e Magalhães. Você Vai pode jogar testar sem perder, né? Militão e Beraldo. Seria uma estratégia, de Porque repente, assim, melhor? sabe quando alguém te fala, ela tá vindo a Iádia normalmente?
A única coisa que você não faz é agir normalmente. Você não age normalmente. Exato. E o que a defesa do Brasil tinha que fazer depois do erro do Fabrício Bruno era agir normalmente. E todo mundo passou a jogar pior. Assim, o Hugo coloca a bola pra dentro do gol. E depois quase que ele coloca uma segunda bola pra dentro do gol, que também foi em cima dele. E ele conseguiu espalmar ela chora na trave e vai para fora. Então, tava todo mundo não podendo perder e tendo que ganhar uma chance na Copa. E aí a gente chega nesse ponto aí, esse lance. Para vocês, em termos de até daquele cenário que a gente vinha falando do Fabrício Bruno, que não pode errar porque a concorrência é grande, isso se aplica também a Hugo? Hoje pode ter sido, de repente, no final ali, que ele chega para definir a lista, falar, ó, o que esse goleiro fez, o que esse goleiro fez? Esse aqui, para eu ser justo, talvez comigo mesmo, Acho né? que no caso do esse goleiro, aqui falhou, esse não. Acho que menos porque o Hugo tá em todas, teve todas as listas, né? E no caso e só no caso do Hugo, o peso do Tafarel é muito grande, né? O preparador de goleiros, e no caso específico do Tafarel é gigante. Então não é só a decisão do Ancelotti. Tem muito pelo Tafarel. Aí no que ele passa, lembrando que o Tafarel o convocou ainda com o Tite. Naquela aberração que a seleção brasileira fazia de convocar jogador do sub-10, né? Vamos testar o terceiro. É um negócio. Isso eu nunca vou entender. Um dia eu quase perguntei pro Tafarel, mas falei, não, deixa quieto, eu amo o Tafarel e tal. Que era um negócio, uma aberração. Era inacreditável. Assim, era pra Colômbia invadir o Brasil. Não sei por que é Colômbia, viu? O primeiro país da minha cabeça. Porque pra que você chama um terceiro goleiro para ele ganhar experiência? Aí machuca os dois, tem que entrar um goleiro de 12 anos. Pô, o Ivan, que era um bom goleiro, não sei nem onde tá agora, foi chamado. Tem vários goleiros assim. Aliás, o Cássio também em 2007, né? Pelo Dunga. Na verdade, devia dizer, o Dunga começou a fazer isso. O Cássio era do Sub-20, reserva do Grêmio, e depois virou Cássio. Então o Dunga falou, eu chamei o Cássio primeiro. Eu acho que o Dunga fez pensando na Olímpica, né? Mas ainda para 2008 ainda tinha, mas mesmo assim O um Ivan absurdo. tá no Internacional, só para Boa, informação. o Ivan tá no Inter mesmo, né? Eu já não lembrava, Tem um porque o Inter jogo já também, rodou muito, né? Aliás, voltando aqui, daqui a pouco eu vou chegar em 1914. O seu Valdir, saudoso, e o Luxemburgo fizeram isso com Renato. Você lembra do Renato? Do Corinthians. Goleiro do Avaí, que foi pro Corinthians. Renato, Uhum. goleiro, eles fizeram isso em 2000 também. Era um goleiro muito potencial, nunca rodou. Não sei nem. Ele já deve ter parado, né? A carreira. Enfim. O Renato eu achava bom também. Eu também foi no seu Valdir, me convenceu. Era um negócio absurdo. Cara, devia ser proibido. O terceiro goleiro é o cara que tá jogando. Pode ser até reserva, mas não pode ser um cara sub-10, né? Acho que assim, pra disputa a gente tem o Alisson. Sem dúvida. Então, esse era o Só o ponto que Ricardinho até... Martins discute, mas é o Alisson. Mas escancar um E é o pouquinho. Ricardinho Martins. Escancar um pouquinho mais. Assim, óbvio que eu a não tô Copa torcendo pro Hugo falhar. Muito ruim pro Hugo, muito ruim pra seleção, porque tomamos Sim. o 3-2. Mas de repente mostra pra aquele cara que ainda é o Cri-Cri, que corneta o Alisson, que a diferença hoje ele é Para de assim, falar muito assim do grande. Ricardinho, pô. Acho que mostra. É porque sempre o que não tá defenderia, né? É o outrismo, né? É. Sempre o que não tá, mas era uma bola bem defensável mesmo, assim. Acho que crítica ao Alisson é quem normalmente não assiste o Alisson jogar. Na seleção mesmo, acho que ele não tem falhas. Poderia ter feito mais em algum lance, mas falha. A única falha clamorosa do Alisson acabou não valendo porque teve aquele gol anulado do Peru na Copa América. Acho que foi. Sim. Ainda com Foi, o Dunga, foi, né? sim. É do Ainda Dunga, com o exato, Dunga, que a bola- que ele ia falhar, só que a bola saiu. Então, Verdade. Dunga Verdade. segundo, né? a passagem, segunda né? era Dunga, né? 16, Então, assim, que foi na Dunga Copa sim. América de 16, que o Brasil conseguiu ser eliminado naquele grupo. jogo. Com Peru, Equador e Haiti. Nossa, é mesmo, Então, teve assim, a única falha que o. E não foi gol. E não foi gol. E não foi gol. Como o do Peru também não foi com a mão, né? O que gol do eliminou. Rui Dias, né? Rui Dias? Acho que era não? Rui Dias, eram dois nomes. Mas Assim. eu acho que pode tirar isso aí do Podia Hugo. tudo junto. Uma disputa. Alisson, vai que numa dessas o Ederson aparece de novo. Bento ou Hugo? Acho que isso pode pesar bastante contra. Então, Dizem que ele pode querer um goleiro bom de pênalti, né? Isso. Que aí, Daí no o- caso, é a cota do. É contra o Ele Equador. falou isso, né? A falha é só é contra o Equador, a produção me fala. É contra o aqui. Equador, é. Contra o Equador. Mas Eu foi falei, contra- é verdade. A falha é contra o Equador e o gol de mão foi contra o Peru, que eliminou o Brasil. E demitiu o gol. E não virou falha porque o gol, a bola foi dada saída da Saída linha de de bola fundo. pela linha de fundo. Aquele E era lance naquele negócio, não sei se o Mauro vai lembrar, era pré-VAR e os O caras... Samambaias, né? Não, e o cara da transmissão americana não dava o replay até o árbitro decidir. É verdade, para não Lembra? ter... Que O pra não gol ter de mão, interferência. todo mundo ficou, dá o replay, É dá o verdade. replay. E o árbitro, e o cara não dava. Até o árbitro decidir, e aí, foi com a mão, foi no... Vai. Aí quando o cara falou gol, aí o cara mostrou o replay Põe. e foi com a mão. Porque o cara Bem foi... lembrado, bem lembrado, O cara, isso o mesmo. diretor de TV lá, por isso que eu falo, o diretor de TV faz ou enterra ou salva uma transmissão. Os daqui salvam. Os daqui salvam.
de outros lugares em terra. Mas o cara salvou, porque queriam que ele desse o replay para ver se pro árbitro ver e alguém dizer, Lembra? foi com mão, anula. Inter e Santos, ele no não Beira-Rio deu. 2018, o Ricardo Marques Ribeiro ficou 10 minutos enrolando, esperando a Globo dar, a Globo não deu. Não deu, Aí, com todo respeito, se fudeu, e aí teve que definir, lembra o que era, porque era um negócio sobre escanteio e tal. Não, mas bem feito ali, a Globo mandou muito bem. Mandou não muito bem, colocou, porque na rodada anterior, no Palmeiras e Ceará, no Pacaembu, se mostrou, não estou dizendo que foi isso que levou a decisão, mas era o pré-VAR e o Ricardo... Não, e ele era ridículo, porque ele ficava assim no meu campo, os três árbitros, assim, ele dava uns olhadinhas pro quarto árbitro, e os caras não mostraram. Meu pai do céu. Que vergonha, cara. Um outro jogador que a gente tá falando... Melhor ter o VAR fazendo Hugo Souza, o ponto do Hugo Souza é que são 3 convocações do Ancelotti. Nas 3, os 3 goleiros foram os mesmos. Nessa veio o Alisson de diferente, porque estava machucado, mas o Alisson não há questionamento. Então são 3 aqui. O quarto goleiro, ou a quarta opção, o Ederson veio pela primeira vez agora, e os outros estão muito... É um tiro muito Descolado. no escuro. É um Léo Jardim, sei lá, quem mais? É um Rafael. Então, assim, tá muito separado. Então, acho que mesmo o Hugo Souza não indo bem nesse segundo tempo, eu acho que ele ainda tem uma posição mais sólida, que é diferente da situação do Fabrício Bruno. É o que você falou sobre o lateral direito, tá todo mundo aberto. O cara pode fazer 15 gols não contra. veio em todas, e eu acho que na cabeça do Ancelotti, os zagueiros, os outros, estão bem mais consolidados. É bem isso mesmo. O Magalhães e o Marquinhos, pela qualidade, o Militão, o cara conhece muito bem o que pesa contra, são 2 anos praticamente de inatividade. É versátil, E o inclusive. Alexandro, do Lille, veio e apareceu com ele de uma maneira muito boa. Então,